Amados irmãos e irmãs em Cristo, que o Senhor vos derrame o Espírito Santo de Deus em teu coração e na tua alma. Hoje eu quero meditar contigo por que as pessoas chamam Deus de Pai. Por que Jesus chamou Deus de Pai? Por que nós chamamos Deus, o Criador de todas as coisas, de Pai? Amados, o Novo Testamento, volta e meia, identifica Deus como o Pai. Por quê? Como essa designação nos diz respeito? Significa que somos todos filhos de Deus e que Ele é o nosso Pai de toda a raça humana? Vemos no Novo Testamento até que ponto Ele é nosso Pai. Primeira pessoa da Santíssima Trindade, como nós devemos ver. Deus é por natureza uma trindade constituída de três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, o Pai, é a primeira pessoa da trindade, aquele que comissionou e enviou Jesus, o Filho, à terra. Ele é chamado de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, pois lá em Efésios capítulo 1, versículo 3 diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Nos Evangelhos, esse Pai reconhece Jesus como seu Filho. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 17 diz: E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí nós já podemos ver a presença de Deus chamando seu Filho de Jesus de Filho. O Filho, da mesma forma, reconhece o Pai. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece plenamente o Filho senão o Pai, e ninguém conhece plenamente o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus 11, versículo 27. Os termos Pai e Filho são empregados para descrever o relacionamento exclusivo entre as duas primeiras pessoas da Trindade. A Bíblia não deixa dúvidas de que tanto o Pai quanto o Filho coexistem desde a eternidade. Não houve um momento em que o Filho viesse a existir. Por isso não devemos fazer uma analogia rigorosa entre um pai e um filho humanos quando falamos de Deus o Pai e Deus o Filho. Estes termos têm finalidade de delinear a unidade, a coesão singular que há entre essas duas personagens divinas. Portanto, um dos aspectos em que Deus é chamado de Pai é o seu relacionamento exclusivo com o seu Filho, Pai de todos os que creem. A Bíblia também qualifica o Pai de todos aqueles que depositam sua fé nele. A Escritura deixa claro que Deus não é o Pai natural de toda a humanidade. Ele só é o Pai para quem crê nele. Embora seja verdade em linhas gerais que Deus é o Pai, o Criador de todas o ser vivo, e relacionamento íntimo em que um pai tem com seus filhos só é experimentado por aqueles que creem. A Bíblia explica que não se alcança essa relação íntima de pai e filho com Deus através do nascimento natural. Alcança-se sim mediante um novo nascimento. É o que acontece quando uma pessoa crê e deposita a sua fé em Jesus Cristo. Uma coisa interessante, amados irmãos e irmãs, porque lá em São João, capítulo 1, versículo 12, diz: Mas a todos quantos o reconheceram, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. E Gálatas, capítulo 3, versículo 26, também diz: Pois todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo. E completa São Paulo em Efésios, capítulo 2, 19. Assim, pois, não sois mais estrangeiros nem forasteiros, antes sois
concidadãos dos santos e membros da família de Deus, Pai da criação. Um terceiro aspecto de Deus ser chamado de Pai na Bíblia está associado ao universo criado. Ele é o Pai por ser o Criador, a fonte e o sustento da criação. O apóstolo Paulo diz, interessante, vem seguido dizendo lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 28 e 29, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois dele também somos gerados, sendo-nos, pois a geração de Deus. Não devemos pensar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida pela arte ou imaginação do homem. Nós podemos perceber, amado, Deus é chamado de Pai na Bíblia nos seguintes aspectos. Deus é chamado de Pai por ser a primeira pessoa da Trindade. Ele é o Pai eterno de Jesus Cristo, Deus, o Filho. O relacionamento deles é singular. Deus é Pai no relacionamento íntimo com todos aqueles que investem sua fé nele. Deus é Pai como Criador e sustentador de toda a criação. Por isso nós devemos ter uma visão toda especial de ter uma fé indizível, um amor que seja pleno e verdadeiro. E quando nós nos entregamos copiosamente com intrípido coração, devemos reviver a graça, o dom de verdade e uma entrega que seja perfeita e eterna. Deus, o Senhor, que está sempre em nosso coração, nos exortando, nos levando pelos caminhos os mais perfeitos possíveis. Irmãos, que Deus os abençoe profusamente, na força do Espírito Santo, com a presença do Filho amado Jesus. O Pai das misericórdias esteja na tua casa, esteja na tua vida, te levando por caminhos os mais seguros possíveis. Irmãos, Deus te abençoe com a profusão verdadeiramente do amor da santidade. A Mãe dos céus, a Virgem Maria, te abençoe também. Paz e bem, paz e fogo, alegria no Senhor.